Olá, estamos de volta com a nossa série dos reguladores de tensão. Está gostando do nosso treinamento? Penso que sim. Se você gostou, deixe seu joinha nos nossos vídeos que você irá nos incentivar e muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo. Hoje iremos falar de um ponto muito importante também. Todos os temas são importantes, mas esse aqui merece uma atenção especial. Por quê? Falamos no regulador de tensão, como que é, tipo de instalação, tipo de ligação e o dimensionamento. Vamos colocar esse equipamento na rede, mas o relé que vai fazer o controle automático desse equipamento na rede, como que ele trabalha? O que ele precisa do regulador de tensão para que ele opere de acordo com a necessidade da rede? De acordo com a minha expectativa. Porque temos reguladores de diferentes fabricantes. Regulador de tensão não é exclusivo de um único. Você tem vários fabricantes no mercado e cada um buscou um projeto com base no que era mais adequado a eles. Por quê? Você tem tecnologias diferentes, mas no final, o regulador de tensão, ele tem que fazer o quê? Regular a tensão. Tá. Tem diferentes fabricantes, tem diferentes potências, diferentes níveis, diferentes tipos, mas um relé, para trabalhar, ele precisa de uns sinais comuns, dependendo do fabricante. É igual um carro. Carro, existem vários modelos, várias marcas, mas no final ele desempenha uma função em comum, que é locomover, transportar pessoas, cargas. E aí ele tem algumas coisas em comum. Ele tem um volante, ele tem um câmbio, ele tem um acelerador, um freio, uma porta, banco. E aqui, regulador de tensão, a gente vai trazer mais ou menos esses aspectos em comum, independente do fabricante. E quais são esses aspectos? Aqui eu vou tratá-los como sinais elétricos, com equipamento elétrico para ele comunicar com o outro é através de sinais elétricos. Vou comunicar como assim, Thiago? Eu tenho um regulador de tensão que tem um comutador, ele tem TP, aí ele tem que enviar essas informações para um relé. E o relé que vai fazer o comando. Vai dar o comando de elevar, o comando de abaixar e vai ter que ficar avaliando as condições da rede e comparar com os ajustes definidos. E o que eu preciso que o regulador mande para o relé e o relé tome a ação necessária sobre o equipamento. O primeiro deles é um neutro. O neutro é comum e necessário em qualquer instalação, porque ele vai servir de referência para o meu sistema. Quando eu falo um sistema 127 volts, eu estou comparando uma tensão, o potencial de um condutor com um potencial neutro, potencial zero aqui. Ou seja, eu estou fazendo a comparação entre dois pontos. E aí o neutro, ele é necessário, porque eu tenho um equipamento eletrônico a qual eu tenho que ligar e eu vou ter que fazer uma medição. E medição é comparação de dois pontos. Tá. Qual que é o próximo sinal que eu preciso? Eu tenho que enviar um comando para o comutador alterar a posição, que a gente viu nos vídeos anteriores. Por exemplo, ele elevar a tensão e vai colocar o quê? Uma porção, uma fatia da minha bobina série no meu circuito. E aí toda vez que ele faz esse movimento, o regulador de tensão ele tem que enviar um sinal falando assim: ó, você me deu a ordem de eu comutar uma posição e eu comutei. E como que ele faz esse envio de sinal? Através do micro switch, contador de operações. Ele vai mandar um pulso. Geralmente esse pulso é para neutro, mas também pode ter o contato de retenção. Mas aqui no caso vai ser o contador voltado para neutro. Então o contador de operações, que é o sinal que vai ser interpretado pelo relé que o regulador de tensão trocou de posição para elevar ou abaixar a tensão. Tá. Outro sinal que eu preciso é da lâmpada de neutro, a luz neutra. Por que eu preciso desse sinal? Porque o regulador de tensão ele tem que ser colocado na rede e retirado da rede, na maioria das vezes, sem interrupção no meu circuito.
sem provocar uma falta de energia aos clientes ajusantes. E para isso eu tenho que fazer a manobra nesse equipamento na posição neutra. E aí eu tenho que saber quando ele está nessa posição, para que eu feche a chave de bypass ou abra sem nenhum risco aos técnicos em campo e ao sistema e também aos próprios equipamentos. Então eu preciso dessa indicação. Todos eles têm que enviar essa informação ao relé e esse sinal ele tem que também ser visível através de um LED ou uma lâmpada para que o operador tenha certeza que o equipamento está na posição neutra. Ou seja, o meu terceiro sinal é a lâmpada de neutro. O quarto sinal é quanto ao TC. Eu falei para vocês que vai passar uma determinada corrente pelo regulador de tensão. E nós também dimensionamos o nosso regulador de tensão. Mas será que a rede que ele está instalado está passando essa corrente, a menor ou maior? Aí para isso eu tenho que ter uma leitura, eu tenho que ter um acompanhamento dessa corrente. Como a corrente é muito alta e estamos tratando na média tensão, eu tenho que fazer uso de um sisteminha, um transdutor, que no caso será o TC. Eu estou interessado na corrente, então eu coloco um transformador de corrente. Ele vai passar a corrente no nível da alta para um nível na baixa menor, para que seja possível a leitura do nosso relé e ele fazer uma relação. Se eu estou lendo esse valor, eu pego uma relação de TC e logo eu vou saber qual que é a corrente que de fato está passando pelo meu regulador de tensão. Então o quarto sinal é relacionado ao TC. E o TC mais à frente a gente vai ver que ele é muito importante para definirmos o tipo de fluxo, se é normal ou se é inverso. Tá. O quinto é o TP, a fase do TP. Se meu equipamento é um regulador de tensão, eu tenho que saber qual que é o valor da tensão para eu saber se essa tensão está alta, se está baixa e se eu tenho que comutar ou não o nosso comutador. Tenho que trocar ou não a posição para adequar a tensão na saída. Para isso eu tenho que fazer uso de um TP. E o TP ele tem que estar conectado ao secundário dele no meu relé, para que ele possa realizar essa medição e avaliar. Certo? Até agora a gente viu, neutro, contador de operações, lâmpada de neutro, fase do TC e fase do TP. Tá. Se a tensão está baixa, eu tenho que enviar um comando para o regulador comutar. Se eu tenho que enviar um comando, eu tenho que alimentar o meu motor. E eu alimento ele de duas formas. Ou, se a tensão está baixa, eu tenho que elevar. Então eu mando um comando para o comutador elevar a tensão. Aí eu dou um comando de motor elevar. Então o meu sexto sinal é o motor elevar. E aí ele vai girar no sentido com que a tensão aumente. Se a tensão está alta, eu quero abaixar. E se eu quero abaixar, eu tenho que enviar o sinal de motor abaixar. E aqui temos um outro caminho, porque eu tenho que fazer o quê? A inversão do sentido de rotação do motor. Motor monofásico, eu inverto o sentido de rotação quando eu inverto a alimentação. Beleza? Esses são os sinais básicos do meu regulador de tensão. Mas aí eu tenho alguns modelos que eu tenho um indicador de posição externa. No indicador de posição externa eu tenho 3 ponteiros, sendo que tem o ponteiro principal que mostra a posição atual do regulador de tensão e outros 2 que são os ponteiros de arrasto, que à medida que o ponteiro central vai movimentando, ele vai arrastando esses outros ponteiros para indicar a posição máxima e mínima que atingiu aquele regulador de tensão. Ou seja, você chega no regulador de tensão, olha o indicador de posição, você já tem condições de ver qual que é a posição atual e qual foi a posição máxima e mínima que esse equipamento atingiu. Tá, Thiago, mas eu quero agora zerar esse ponteiro de arrasto. O que eu faço? Eu tenho que enviar um comando para que o ponteiro de arrasto sejam zerados. E eu faço através do nosso controle também. E aí a gente cria um 8º ponto, que é o reset do indicador de posição. Beleza? Indicador do ponteiro de arrasto. E agora, por último, temos aqui outros 2 pontos, que é o contato de retenção de fase, que no caso de um equipamento específico, os modelos da Magral e Cooper, eles usam esse sisteminha para indicar
para o meu controle que houve a troca de posição. E aí é um contato de retenção para fase. E o meu contador de operação era para neutro, eu tenho que dividi-los, porque um circuito preparado para neutro é bem diferente do que é para fase. E também a lâmpada de neutro. Aqui eu tenho um contato para fase e o que eu tinha apresentado para vocês era contato para neutro. Por isso que também eu tenho que separar. Ou seja, são 10 pontos que eu preciso conhecer num regulador de tensão para operar ele de maneira adequada. Ou seja, qualquer relé que você for projetar para operar um regulador de tensão, ele tem que ter esses 10 sinais. Lembrando que para operar vão ser necessários apenas 8, porque os últimos 2 eles se repetem com os que eu já apresentei. Contador de operação ou pode ser contato para neutro ou contato de retenção para fase. E a lâmpada de neutro ou é para neutro ou é para fase. Certo? Então esse era o meu recado. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos nossos comentários. Tem alguma sugestão? Nossos comentários também. E gostou do vídeo? Deixe seu joinha e te espero em nosso próximo vídeo. Até logo!